Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Oral Talks, Novas Fronteiras da Odontologia. Sou Soraya Maniche, dentista há 25 anos, professora mestre em periodontia. E o meu objetivo com esse podcast é divulgar e ampliar o que você sabe e o que você não sabe sobre como a boca pode estar impactando a sua saúde. Afinal, já passou da hora de a gente devolver a boca ao corpo. Com certeza você já ouviu o termo disbiose. Mas o que seria disbiose e como tratá-la? Disbiose nada mais é que o desequilíbrio entre a quantidade de bactérias boas e bactérias ruins do nosso corpo. A gente sabe que somos muito mais células bacterianas, células de micro-organismo, do que células humanas. Sabia dessa? Somos 90% células de micro-organismos e 10% células humanas. Quando temos um desequilíbrio desse microbioma, a gente vai ter uma prevalência das bactérias gram-negativas, aquelas que vão fazer uma bagunça na nossa saúde. Se você tem distensão abdominal, principalmente até 2 horas após comer, se você tem muita azia, tem constipação, diarreia, flatulência, enjoo, isso tudo pode ser sinal de disbiose. O que causaria essa disbiose? Temos vários fatores, não é uma coisa acontecendo. Então, a primeira coisa, como dentista, o primeiro fator que causa disbiose é a falta de mastigação ou uma mastigação inadequada. A gente deve mastigar bem os alimentos para que lá no estômago eles recebam uma maior quantidade, aumente a superfície dos alimentos em contato com as enzimas digestivas. E isso facilita a digestão desses alimentos. Ao contrário, se a gente não mastiga bem, os alimentos vão ficar mal digeridos. E esses pedacinhos de alimentos que não são digeridos é que vão servir de bactérias lá no intestino para fermentar esses alimentos mal digeridos. E isso é que causa a disbiose. Eu já comecei a falar de enzimas. Agora é a segunda causa mais comum de disbiose, é a falta de enzima. Tudo bem, você mastigou bem, você mastigou adequadamente o bolo alimentar, só que você chega no estômago e você não tem ácido clorídrico ou suco gástrico o suficiente. O que vai acontecer? De novo, esse alimento vai ser mal digerido e vai passar para o trato gastrointestinal, para o seu intestino mal digerido, e isso vai servir de alimentos para as bactérias putrefazerem esse alimento. E isso que vai gerar a disbiose, é um aumento dessa putrefação e essas bactérias vão ter um aumento dos alimentos para ela. Em relação ao ácido clorídrico, gente, para a gente poder produzir ácido clorídrico, primeiro a gente tem que tomar água. A gente um humano saudável produz entre 2 a 3 litros de ácido clorídrico dia. Então, você tem que tomar água. Segundo, você tem que ter fontes de zinco o suficiente e vitamina B1 o suficiente para produzir esse ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico é o principal para a digestão, se não é o único, para a digestão das proteínas que você come. Em relação a eu gosto de falar do suco gástrico porque ele talvez seja uma das peças-chave quando a gente fala de enzimas. Após os 40 anos, a gente diminui a produção desse suco gástrico. Então, prestem atenção. Se antes você digeria, comia o que queria e nada ficava pesado no seu estômago, depois dos 40 você vê que tem alguma dificuldade na digestão de alguns alimentos, olhe para a quantidade, considere olhar para o ácido clorídrico. Vá num gastroenterologista, vá num nutricionista para ele te auxiliar em relação ao ácido clorídrico. Então, um fator é a idade, o outro fator é hipotireoidismo. As pessoas que têm hipotireoidismo têm uma menor temperatura corporal. Então, a gente sabe que as enzimas, as reações acontecem numa temperatura ótima. Em quem tem hipotireoidismo, essa temperatura é menor e as reações não ocorrem adequadamente como deveriam ocorrer.
Então, o tratamento do hipotireoidismo também seria benéfico em relação à digestão. Quando eu falo que eu sou apaixonada pelo ácido clorídrico, é porque se você não tiver uma quantidade adequada desse suco gástrico, quando o bolo alimentar passar pelo intestino, essa acidez ela é necessária para que o pâncreas e o fígado secretem as enzimas para acabar de digerir carboidratos e lipídios e gorduras. Então, se você não tem esse sinal que é ácido, que ativa todos os outros órgãos não vão saber que é a hora deles secretarem essas enzimas. E aí você deixa de digerir tanto a proteína, que o ácido gástrico seria para digerir a proteína, deixa de digerir a gordura e deixa de digerir os carboidratos. Então, o ácido clorídrico é uma peça-chave em relação à sinalização dos demais órgãos que secretam enzimas para a sua digestão. Quando eu falo de ácido clorídrico, eu gosto muito dessa questão da desbiose, dessa falta de ácido clorídrico e a desbiose que ele gera, porque quando a gente tem falta de ácido clorídrico, a gente tem tendência a ter mais fungo em qualquer lugar do corpo. Você tem fungo, seja na unha, seja no aparelho geniturinário, seja na cabeça, você saiba que você tem que olhar para a produção de ácido clorídrico, tá? Porque uma coisa está muito intimamente correlacionada à outra. Mais uma dica sobre a produção do ácido clorídrico. Se você tem azia, ou você conhece alguém, tem um parente, um vizinho que reclama de azia, passa essa dica para ele. Na maioria das vezes, quando acontece a azia, é porque não há o ácido clorídrico suficiente. Aquele alimento no estômago, ele não está sendo bem digerido. Aí ocorre uma fermentação daquele produto que você comeu. Do alimento que você comeu, começa a fermentar. Esse gás, ele vai alterar a válvula entre o estômago e o esôfago. E aí, um pouquinho do ácido clorídrico vai alcançar a região do esôfago, te dando a tal da azia. Então, o que acontece é justamente a deficiência, a falta dele, porque ele faz com que haja a fermentação do alimento que você comeu, gerando a tal da azia. Alguns sinais de desbiose. Então, já falei lá no início, pode ter constipação, aí a gente pensa em desbiose do intestino grosso. Tem diarreia, a gente pensa em desbiose do intestino delgado. Tem halitose, tem desbiose da boca, tem falta de ácido clorídrico. Muita halitose está associada com a falta de ácido clorídrico. Quando tem fungo, falta de ácido clorídrico. Então, tudo vai cair na principal enzima que eu vejo, que é a enzima estomacal. Aí você deve estar se perguntando, né? Eu já tenho todos os sintomas de falta ou uma deficiência do ácido clorídrico. O que a gente pode fazer? Existem maneiras da gente repor esse ácido clorídrico. Primeiro, você tem que ter certeza que você pode produzir esse ácido através da suplementação de zinco, vitamina B1 e tomar bastante água. Ok, tá, não tenho mais, tomei os omeprazóis, o omeprazol se liga irreversivelmente às células que produzem o ácido clorídrico e aí eu não produzo mais. Ok, durante anos eu tomei pantoprazol, omeprazol, tá, e aí você tem que ir num profissional capacitado para ele repor esse ácido clorídrico, seja em forma de HCl mesmo, ácido clorídrico, ou seja em forma de cloridrato de betaína, que faz o mesmo papel. Lembrando que se temos dois tipos de célula do estômago, uma que faz o ácido clorídrico e a outra que secreta um muco que vai proteger a célula do estômago contra esse ácido clorídrico, eu só posso repor o primeiro se eu tiver certeza que a segunda célula está fazendo o papel dela de proteção. Então, tem muita gente que gosta de espinheira santa. Olha que bacana, que a gente todo mundo tem no quintal. Espinheira santa, cúrcuma,
A cúrcuma vai ser mais para quebrar o biofilme, tá? Mas a espinheira santa, ela vai promover aquela proteção do estômago. Quando o paciente tem aquela azia, quando o paciente tem, até em caso de úlcera, lembrando, gente, que aqui não é uma consulta, tá? Tô falando só em relação ao que alguns fitoterápicos que podem ajudar enquanto você não procura ajuda, tá? Então, é a espinheira santa e o suco de aloe vera. Ele produz uma camada que protege, além do zinco carnosina. É um suplemento que ajuda a proteger, fazer esse muco protetor da mucosa gástrica. Outra causa importante, e quando eu falo de disbiose, eu estou lembrando aqui, gente, disbiose acontece, é a causa principal da periodontite e da halitose, né? A gengivite nem tanto, mas a periodontite é uma disbiose. Por isso que a gente entra com todo esse olhar para tratar a periodontite de alguém. A outra causa de disbiose é justamente intolerâncias alimentares, levando à deficiência de micronutrientes. Já falei no início que eu preciso de alguns micronutrientes para poder formar e fazer o meu ácido clorídrico. Mas eu preciso de outros micronutrientes. Por exemplo, a B12, vitamina B12, que é necessária para todas as células do organismo. O próprio ferro é necessário para todas as células. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Na deficiência de alguns nutrientes, vitaminas. E aí você vai me perguntar, Soraya, qual que é melhor? Vitamina injetável, a forma injetável, a forma oral? Aí eu vou te falar, depende. Depende para cada situação. Se você está com uma deficiência muito grave, por exemplo, de vitamina B12, você pode lançar a mão de uma terapia injetável, de uma injeção de B12. Pode. Só que você tem que estar ciente que uma forma de B12 é cianocobalamina. Cianocobalamina tem cianeto. Em pouca proporção, em pouca quantidade, mas tem cianeto. Ora, se eu estou me nutrindo, tentando fazer uma dieta que me nutra, uma suplementação que me nutra, por que eu vou colocar cianeto para dentro do meu corpo? Né? Isso não faz sentido, ao meu ver, não faz sentido. Então, se você quiser uma opção de vitamina B12 injetável, seria a hidroxicobalamina, só que você tem que ter certeza que você não tem alergia ao cobalto. Por quê? Uma vez tomada essa injeção, recebida essa injeção, você pode manifestar várias reações em pele. Então, por isso que tem gente que relata para mim, depois que eu fiz suplementação de B12, a minha pele piorou, eu desenvolvi espinha, eu tive placas, coceira. Por quê? Porque a pessoa tem uma sensibilidade ao cobalto. Isso já não aconteceria se suplementasse via oral. E quando a gente fala de suplementação de B12, a principal forma, para quem não quer injeção, é a sublingual, que não precisa de absorção. Né? Você já está desbiótico, então a sua digestão não está muito boa, nem a sua absorção. Então você automaticamente seria um ótimo candidato para fazer uso da B12 sublingual, que uma revisão de meta-análise, uma revisão sistemática e de meta-análise colocou para a gente que a suplementação sublingual de B12 era muito semelhante, resultados bem parecidos com a injeção de B12. Então, a gente tem essa ótima opção e que é particularmente a que eu prefiro. Outra causa importante de disbiose é justamente o uso de medicamentos. Primeira categoria de medicamentos, antibióticos. É claro, né? Um antibiótico, muitas vezes, ele mata aquelas bactérias que a gente queria que tivessem ali. Boas, bactérias boas. Então, uso crônico de antibiótico, ou por um tempo prolongado. Uso crônico de anti-inflamatório, seja qualquer um deles, seja ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. Então, essa classe de medicamentos também causa a disbiose. E uma outra categoria de medicamentos que não é assim verdadeiramente medicamento, mas são a classe dos anticoncepcionais. Elas também causam uma disbiose de todo o trato gastrointestinal.
Uma outra causa importante de desbiose é justamente um sono que não é reparador. Muitos esquecem desse detalhe do dia a dia, que eu estou fazendo uma alimentação super adequada, tenho enzimas suficientes, não tomo os medicamentos, mastigo bem os alimentos, só que na hora de dormir, eu vou dormir 1h da manhã, acordo 7h da manhã e eu não tenho um sono reparador. Por que o sono altera todo o seu trato gastrointestinal, principalmente as células do intestino? Porque é durante o sono que a gente produz o hormônio melatonina. E esse hormônio ele é responsável pela regeneração das células intestinais. Então, é muito importante que você tenha um sono, mais uma vez, né, gente? O sono de qualidade, ele impacta na sua saúde e também impacta no seu intestino como um todo. E a última causa, e talvez seja a que você mais se identifica, causa de desbiose mais comum que eu vejo, é o consumo frequente de açúcar, farinhas refinadas e alimentos processados. Então, é aquele paciente que chega, a gente faz um recordatório alimentar. O que você toma de café da manhã? Ah, eu como um pão com manteiga, um pedaço de queijo, leite. Tá. Isso aí, o leite já está processado e o pão também, tá? Farinha. Aí, o que você adoça? Ah, de vez em quando eu adoço o leite ou o café. Café, adoçar, beleza. Até aí não tem problema nenhum. Depois, no almoço, o que você come no almoço? Ah, então, é um suco adoçado, é mais farinha, macarrão, pastel, empadão, o que for. E no meio da tarde, o que você come? Ah, então eu como um biscoito ou um pedaço de bolo, mais um pedaço de pão, um sanduíche. Então, tá vendo? São farinhas o tempo inteiro. Farinha. A sua dieta fica pobre em fibras, principalmente. Então, quando o paciente já chega com esse recordatório alimentar, cheio de farinha, açúcar, tudo vira açúcar no final das contas, isso causa a desbiose no meu paciente. Uma causa de desbiose que quase ninguém sabe é o sedentarismo. Uma coisa, vou falar o contrário, quem malha, quem pega pesado, eu estou falando assim, não de corrida, eu estou falando agora de um hormônio que é secretado, uma substância que é secretada durante o treino de peso, de carga. Esse hormônio chamado irisina, na verdade não é um hormônio, é uma substância chamada irisina. Ela faz muito bem na questão da hiperpermeabilidade intestinal. Então, se você tem o seu intestino hiperpermeável, carregar peso, treinar pesado, vai secretar mais irisina e vai deixar o seu intestino mais saudável, menos permeável às toxinas que você come. Agora vamos falar um pouquinho da periodontite, que é uma desbiose que a gente tem na boca, propriamente em volta dos dentes. Essa desbiose, inicialmente a gente começou a tratar, olha que informação importante. Eu não falei lá no início que o desbiose era o desequilíbrio da quantidade de bactérias boas e bactérias ruins? Alguém teve a brilhante ideia. Soraya, então se está faltando bactéria boa, vamos colocar bactéria boa? Vamos! Isso foi objeto de muitos estudos há uns 10, 8 anos. E eu comecei a dar, então, os probióticos. São as bactérias boas que a gente precisava para equilibrar essa equação. E, na verdade, os resultados foram muito ruins. Depois dessa primeira tentativa de modular a desbiose do meu paciente, é que eu comecei a fazer curso e eu comecei a entender como que o nosso corpo reage diante de todo esse processo de doença da desbiose. Por exemplo, se está faltando bactéria boa e eu reinoculo essas bactérias boas, elas vão causar mais estrago ainda porque eu não preparei o terreno, não preparei a casinha delas para que elas voltassem a viver naquele espaço. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Não adianta eu colocar probiótico, sendo que essas bactérias não vão sobreviver ali. E ainda mais, se o paciente tiver ainda uma desbiose em nível de intestino delgado, que não digere açúcar, principalmente, a suplementação com probiótico vai piorar os sintomas de desbiose dele. Então, primeiro, eu tenho que acertar
o corpo do paciente para, por último, eu colocar probiótico. Por último, eu vou reinocular essas cepas que são ditas as cepas benéficas que a gente fala, que a gente chama de bactérias benéficas. Então, quando eu falo de desbiose, o tratamento não é o probiótico. O tratamento é o quê? É ensinar o paciente a mastigar, talvez suplementar aquela enzima digestiva que ele esteja em deficiência, é analisar as intolerâncias alimentares. Eu tenho vários pacientes meus pacientes já são triados pelo universo, né? Os meus pacientes já sabem que existem muitos alimentos inflamatórios e já vêm com uma substituição de alguns alimentos. E aí eles falam assim, olha, eu já como brócolis, eu como couve-flor, eu como carne, eu já substituí o glúten, eu estou maneirando no leite. No entanto, meus sintomas continuam os mesmos, a gente não está evoluindo. E uma informação disruptiva que eu trago para vocês é que nem todo alimento dito natural, saudável, é bom para todo mundo. Então, muitas pessoas vão se dar mal com brócolis. Muitas pessoas vão se dar mal com cebola. Então, são alimentos que são altamente fermentativos e quem já tem uma desbiose, tem tendência, desbiose principalmente no intestino delgado, que é aquele super crescimento bacteriano no intestino delgado, que a gente chama de SIBO, essas pessoas não vão ser beneficiadas com alimentos ditos saudáveis. Então, saudáveis para quem? Depende para quem. Então, voltando, para tratar a desbiose, eu tenho que olhar tudo isso. A dieta, se é uma dieta adequada para esse paciente, pelo menos nesse momento, se tem falta de enzimas, se ele está com sono minimamente adequado e se ele está mastigando direito. Depois desse combo e avaliando junto alguma possibilidade de suplementação, a gente tem ali o nosso esqueleto, o nosso tratamento da desbiose. E aqui terminamos mais um episódio do Orotox. Encaminhe esse conteúdo para a pessoa que vai se beneficiar com essas informações, porque não existe saúde sem uma boca saudável.